Nesse vídeo eu vou responder aos questionamentos dos meus clientes e que pode ser o seu, sobre um fluxograma do requerimento administrativo ao processo judicial. Como que é o passo a passo desde o requerimento previdenciário até eventualmente uma ação judicial. Então vamos lá. Então o primeiro passo, eu vou aqui falar de forma bem objetiva e didática. Primeiro eu vou falar sobre aposentadoria e salário maternidade, que são requerimentos que seguem uma lógica semelhante, também à pensão por morte. Então vamos aqui pegar o caso de aposentadoria, pensão por morte, certo? Pensão por morte e salário maternidade. Então, qual que é a lógica? Primeiramente, é necessário fazer o que a gente chama de planejamento. O planejamento previdenciário. Saber se já preencheu os requisitos legais para obtenção desse benefício. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer o requerimento administrativo. O requerimento administrativo, ele é feito no INSS e deve ser feito com toda a documentação necessária. Agora, vem aí as dúvidas. Como é que é feito esse requerimento? Hoje ele é feito no sistema do meu.inss, no aplicativo, ou também no chamado INSS digital. São aqui advogados, sindicatos, alguns órgãos que têm acesso ao INSS digital, que na verdade é o sistema do INSS. Então, o requerimento é feito dentro desse sistema. E quando ele é feito, ele é encaminhado para o que a gente chama de análise. Veja bem, aqui surgem muitas dúvidas. Está lá escrito análise, mas o requerimento ele não entra em análise de imediato. Ele, inicialmente, ele fica lá esperando o servidor do INSS começar a analisar. E aí, geralmente aparece lá em alguns casos aparece lá, na fila nacional, aguardando a análise. Então, o requerimento ele vai para uma fila nacional em que os servidores vão recebendo aquele requerimento e começando a análise. Então, a partir do momento que o servidor pega ali e começa a analisar, ele vai fazer o quê? A verificação de toda a documentação, se está tudo preenchido certinho, e ele vai, a depender do caso, já decidir ou então abrir exigência. Vou colocar aqui. Ou então ele vai fazer a exigência em caso de pendência, se tiver faltando algum documento. Se ele decidir, ele vai, conceder ou não conceder, também chamado aqui de indeferir, indeferir, conceder ou indeferir. Então veja bem, se ele abrir exigência, aqui já na análise, aí vai dar prazo para apresentar documento.
certo? E aí, após esse prazo para apresentar documento, ele vai conceder ou vai indeferir, certo? Então aqui, dentro dessa exigência, tem que ficar atento em relação ao prazo. O prazo geralmente estabelecido é de 30 dias. Outra coisa que surge muita dúvida é o prazo que tem para fazer essa análise, correto? Esse prazo, ele, de acordo com a legislação, ele é de 45 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então o prazo máximo é de 90 dias, certo? 90 dias é o prazo máximo para a resposta. Então vamos lá. Se o benefício for concedido, vai haver o quê? A implantação desse benefício. Ele vai ser implantado. Quando implanta, é que já vai gerar o crédito e data e local de pagamento. Se ele for indeferido, existe a possibilidade de quê? De recurso administrativo, ou também, no caso aqui, de ação judicial, certo? Mesmo aqui, se o benefício for concedido e não for concedido com o valor correto, por exemplo, existe a possibilidade de recurso também. Mesmo sendo concedido, existe a possibilidade de recorrer, certo? E se for indeferido, também existe a possibilidade de recorrer administrativamente ou ajuizar a ação, correto? Então nós fizemos aqui um fluxo de como funciona a parte de requerimento administrativo, beleza? Agora nós estamos aqui nessa parte já da decisão. Então, se for o caso de recurso administrativo, eu vou explicar aqui como que é o fluxo, e se for o caso de ação também. Vou apagar aqui para que vocês... não, vou fazer aqui embaixo. Eu vou fazer uma linha aqui, tá dando para visualizar aí? Então, vamos lá. Então, nesse caso de recurso administrativo, veja bem, é o que a gente chama de recurso administrativo primeira instância. Vai para o Conselho de Recurso da Previdência Social. Conselho de Recurso da Previdência Social, CRPS. Então, isso aqui vai ser discutido a nível administrativo, a questão do resultado desse requerimento, correto? Se de tudo, isso aí vai lá para o CRPS, que são várias turmas julgadoras. E aí dessas turmas, eles vão analisar o recurso. Se for negado provimento ao recurso, e ainda cabe o recurso administrativo, o recurso chamado recurso especial de segunda instância, certo? Aí é possível esgotar todas as vias de recurso administrativo aqui. Se for provido, se for concedido aqui, vai implantar o benefício. Se for negado, vai continuar negado, certo? Então, beleza. Se de tudo aqui, se não quiser entrar com requerimento administrativo e ir para a ação judicial, também pode. Mas se for esgotar toda essa via administrativa e ao final da via administrativa não der certo, cabe aqui a ação judicial, que deve ser proposta na Justiça Federal, certo? Então, na Justiça Federal existe toda uma tramitação que eu vou falar mais no próximo vídeo. Dando continuidade, vamos aqui continuar o fluxograma relacionado à ação judicial. Falei aqui toda a sequência do procedimento administrativo. E aí, como eu falei, nesse caso você pode esgotar toda a via administrativa ou
simplesmente com o indeferimento do requerimento, pode também entrar com ação judicial. Então, primeiro, tem que verificar a questão da competência. Em se tratando de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, competência na Justiça Federal. Tem uns detalhes aí em relação à competência da Justiça Estadual, lá no caso de benefício por incapacidade, em caso de acidente de trabalho. Mas eu não vou falar sobre esse assunto aqui agora não. Então, primeiro, competência, Justiça Federal. Ah, é possível entrar na Justiça Estadual? Sim, quando não tem aí próximo do local do requerimento, do lugar onde a pessoa mora, que não tenha Justiça Federal. É possível entrar na Justiça Estadual. Mas é pacífico e também a questão de facilidade, né, de ajuizar essa ação na Justiça Federal. Então, como é que funciona? Começa com a petição inicial. Petição inicial ou atermação. Então, a pessoa pode entrar com um advogado ou sem advogado, a depender do valor da causa. Então, a atermação é quando a pessoa vai lá e procura a Justiça Federal para entrar sozinha. Petição inicial, geralmente é o termo utilizado aí para essa peça inicial, que também na atermação é feita a petição inicial. Certo? Na petição inicial, deve haver a exposição dos fatos e do fundamento e das provas em relação ao que requer, o que se está pleiteando ali na Justiça. Então, beleza, fez o pedido inicial, aí o processo, no caso, vai ter a citação do INSS, na Procuradoria do INSS, e aí, no caso, com essa citação, o INSS vai apresentar a contestação. Contestação. Essa contestação é a resposta do INSS. Que aqui nós estamos falando da Procuradoria do INSS. Não estamos falando já do INSS agência, não. Estamos falando da Procuradoria dos Advogados do INSS. E aí, nessa contestação, o INSS vai apresentar os argumentos, né, contrário ao que está sendo alegado na petição inicial. Entretanto, existe a possibilidade do INSS apresentar acordo para resolver logo a demanda, porque aqui são os advogados que analisam o caso. Lá no INSS é o analista do INSS que vai analisar. Então aqui eles podem verificar que o analista lá errou. Então talvez seja interessante propor acordo. Mas se não for o caso de acordo, o processo vai seguir. Seguindo o processo aqui, né, tem a contestação e a próxima fase geralmente é de impugnação e especificação de provas. Às vezes vai ser necessário audiência de instrução e julgamento, AIJ. E nessa audiência vão ser ouvidas as testemunhas. Então depende muito do caso. Tem casos que não depende de audiência, que é só análise de prova, como a aposentadoria, por exemplo, relacionada a agente insalubre, aposentadoria especial. Às vezes não é necessário audiência. Mas o que acontece? Tem toda essa tramitação. Depois da audiência ou de verificar que não tem mais instrução, necessidade de instruir o processo, de provar mais nada aqui, né, durante o processo, aí já vai para a decisão, a sentença, certo? A sentença, o juiz ou a juíza vão decidir o processo. E aí essa decisão, geralmente ela pode ser procedente, improcedente ou ela pode ser de extinção
extinção sem resolução do mérito. Isso aqui, gente, falando de forma bem objetiva, viu? Aqui, no caso, procedente aqui, ganho de causa. Ganhou a ação, aqui no caso foi favorável. Improcedente aqui perdeu. Ó, o juiz não entendeu que não é o caso de conceder. E extinção sem resolução do mérito ocorre em alguns casos em que existe coisa julgada, por exemplo. No caso, já teve um processo antes, e aí acabou entrando num processo discutindo o mesmo assunto. Ou então, tem juiz que entende que não tem prova suficiente para poder julgar. Então eles entendem que é o caso de extinção. Eles não falam nem que sim, nem que não, mas informam que não tem indício de prova para poder julgar. Acaba extinguindo sem resolução do mérito. Existem também outros motivos que geram a extinção sem resolução do mérito. Mas de forma resumida, em caso de procedência, o INSS pode recorrer, ou se a procedência for parcial, a parte também que está requerendo pode recorrer. Se for improcedente, a parte que perdeu pode recorrer. E aí, no caso da extinção sem resolução do mérito, também pode recorrer para o tribunal, ou no caso aqui, se for no GESP, aqui no GESP, no Juizado Especial, então pode recorrer para a turma recursal. Se for no caso na Justiça, pelo procedimento comum, né, que a gente chama aqui de procedimento comum, aí vai, no caso, para o Tribunal Regional. Aí é a apelação. Então, recurso aqui, no caso do GESP, é o que chama de recurso inominado. Se for o procedimento comum acima de 60 salários, é apelação. Enfim, como é que funciona todo esse fluxograma? Estou explicando aqui para vocês. Ganhou aqui e o INSS não recorreu, vai mandar implantar o benefício. Perdeu, recorreu, no caso, se perder lá na segunda instância, existe ainda a possibilidade de recorrer. Aí já é um pouco mais complexo. Aí vai recurso extraordinário ou recurso especial. Aí, no caso, pode, a depender da demanda, vai para o STJ, pode ir para o STF, enfim. Então, aqui já é um pouco mais complexo, eu não vou entrar nesses detalhes, não. Existe aqui, no caso, recurso inominado, em caso de extinção sem resolução do mérito, a turma recursal pode mandar o processo voltar para o juiz fazer a IJ. Existe essa possibilidade. Certo? Enfim, então, isso aqui é um fluxo de como que funciona essa parte do processo judicial previdenciário. Então não dá para falar todos os detalhes, mas aqui para que você tenha uma noção como que funciona o procedimento administrativo e a ação judicial. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu like aí, né, se inscreva no meu canal, onde você estiver assistindo. Me siga aqui nas redes sociais para receber mais vídeos, mais conteúdo sobre essas demandas aí, ou as áreas de atuação do meu escritório. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.